falado muitas coisas aqui nesses encontros que a gente teve. E hoje a gente ouviu falar sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre o Filho de Deus, sobre o Pai com o Filho de Deus, que entregou esse Filho maravilhoso. Fez essa doação tão incrível que eu, sinceramente, nem aguentei assistir o vídeo, porque coração de mãe é tenso a gente vê uma coisa dessa, assim. A maternidade, ela se aproxima muito, assim, do que Deus faz pela gente. Então, pensando nisso, hoje eu vou falar para vocês sobre a igreja. Igreja, que palavra, né? Comecei a pensar, quando me falaram para falar sobre esse tema, igreja, mas o que é igreja? O que é igreja para você hoje? Muito tempo atrás, a gente não tinha tantas igrejas, né? E era uma coisa assim, da gente ir só nos domingos e tal. E hoje tá sendo muito degradado esse nome igreja. Porque as pessoas falam assim, não, mas eu sou igreja, eu sou igreja porque eu posso adorar a Deus onde que eu quiser. Eu sempre escutei isso, uma tia minha falava assim, porque se eu for debaixo de um pé de árvore, eu vou encontrar com Deus. É verdade. Deus pode te encontrar em qualquer lugar. Mas ele não ia fazer coisa errada, não ia instituir uma reunião de pessoas, não ia atribuir o corpo dele. Peraí. Estou meio emocionado, aí vou falando, vou ficando sem voz. Ele não ia instituir uma coisa que não fosse para nós cumpríssemos, para que nós cumpríssemos. E a igreja, irmãos, ela é para isso. Quando Jesus desceu lá de sua glória nos céus e veio para a terra, Deus tinha um plano. Qual que era o plano? É o religar. É o religar. É o trazer de volta aquilo que havia se perdido. Porque quando nós pecamos, e nós, eu digo, você e eu, sim, porque apesar de ter sido Adão e Eva lá no início, tenho certeza, hoje, sendo adulta, que todos nós, talvez, pecaríamos igual. Porque quando eu era criança, eu falava assim, como assim? Eu não conseguia entender. Ele pecou, tudo bem errar, mas ele não pediu desculpa, porque, né, cabeça de criança, ele não pediu desculpa para Deus. Por que ele não pediu desculpa para Deus e ao invés disso se escondeu? Para mim não fazia sentido. Hoje faz sentido. Porque quantas vezes a gente fala mal do irmão, a gente julga o outro, e a gente sabe que falou, que pisou na bola, ou qualquer outro pecado, e a gente faz o quê? Se esconde. A gente se esconde de Deus. Ao invés de falar, Senhor, foi mal, perdoa aí, Senhor, eu errei. Não. A gente faz o quê? Uma criança, esconde debaixo da mesa, atrás da cortina que deixa os pés para fora. Porque você esconder de Deus é esconder atrás da cortina e deixar os pés para fora. Porque é muito infantil da nossa cabeça, a infantilidade, a gente achar que está escondendo alguma coisa de Deus. Deus onipotente, onipresente e onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele conhece a gente mais que a gente mesmo. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a nós. Então, quando Jesus desceu de sua glória nos céus, ele veio da terra com um plano. E o plano era salvar a todos. Porém, esse plano de salvação era um convite. E assim como você, eu, fomos convidados para estar aqui com a gente hoje, aqui nesse chá, e outras mulheres também foram chamadas. Só que nem todas vieram. Quando a gente começa a planejar o chá, né? A gente sentou para falar sobre reunir mulheres, a gente já falou de tantos temas, a gente falou de feminismo, a gente falou de machismo, feminismo, que mais? Sobre o casamento, sobre ter filhos, sobre namoro, sobre tudo, relacionamento em si. Quando a gente sentou para falar sobre todos esses temas, a gente pensou em muitas pessoas. A gente olhou com carinho, e a gente pediu a Deus que falasse no nosso coração quem que a gente devia chamar.
E assim a gente fez, a gente chamou. Mas a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas por que escolhidos? Essa palavra, a tradução dela talvez não soe tão correto, tão perfeito. Mas não é escolhidos, é que muitos não foram atendidos. O chamado de Deus para a salvação é um convite. Se a gente, como pai e mãe, eu sou dos anos 80 e 90, né? Então, tive uma educação muito rígida, muito severa, de você não passar na frente de uma pessoa, para você pedir licença, aquelas coisas bem básicas. Mas agora você imagina, se nossos pais terrenos deram uma boa educação para nós, você acha que Deus não seria educado? Deus é educado, Ele te convida, Ele te traz, mas Ele não te laça na rua e te arrasta. Deus está te chamando, Deus está te convidando e Ele tem um plano para você. E esse plano foi através da salvação, através de Jesus Cristo. E assim como você foi convidada, outras mulheres também foram, mas não atenderam esse chamado. Assim também aconteceu com Cristo. Ele veio aqui, se entregou, morreu na cruz. E quando ele morreu... Opa, glória! E quando ele morreu na cruz, em nosso lugar, no lugar de todos, eu vejo assim, muita coisa acontecendo, né? A gente vê uns comentários na internet que dói o coração da gente. Eu vi uma pessoa falando essa semana num comentário, falando assim, quem é esse Jesus que vocês falam? Morreu por mim? Eu não pedi para ninguém morrer? Nem estava aqui. Morreu por mim? Não morreu por mim. Eu não pedi. Então, o Senhor é um cavalheiro, Ele é educado e Ele te convida. E Deus colocou o Senhor Jesus aqui como um plano de salvação para nós. E Ele veio se entregar e morrer em nosso lugar, no lugar de todos, mas nem todos aceitam esse convite. Então, para que esses que aceitaram o seu convite, Jesus os reconheceu como um só povo. Aí eu vou chegar na história da igreja. Como que a gente vai saber quem é do Senhor? Como que a gente vai distinguir? A gente precisa de ter alguma coisa, um movimento, algo que vá distinguir, para que sejam separados. Igreja é uma questão de separação, é a separação da manada. Agora eu vou dar uma viajada. Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Então, o agro, a pecuária, a roça é muito latente em mim. Agora eu vou usar um exemplo caipira. Quando a gente tem gado e a gente não tem pasto, a gente precisa de fazer um arrendamento. O arrendamento é assim, a Marcela tem um pasto que não está usando, porque ela não tem tantas cabeças de gado, mas eu tenho muitas cabeças de gado, preciso fazer o giro. O que é o giro? Quando tem muita cabeça de gado por metro quadrado, você precisa de tirar um pouco para poder dar o descanso, para poder crescer o mato, senão o próprio pé do gado mata o mato e eles não têm alimento. Então você faz um arrendamento. Aí, imagina, tem um gado lá da Marcela, eu vou com o meu gado. Como que eu vou saber quem é o meu gado? Precisa ter o quê para distinguir? A marca. A marca. É a marca. E Jesus veio para cá para reunir um povo que é dele. Porque todos aqui eram para ser dele. São para ser dele. Ele gostaria que fosse. Só que nem todos se aceitam a ser marcado. Gente, para reunir um gado para ser marcado, você precisa colocar ele no embarcador, ou no embarcador, porque eu também sou caipira. Você reúne aquele gado no curral, aí você passa ele para um sistema, e aí esse sistema ele vai fazer uma elevação. Por quê? Porque aí vai separar gado por gado, cabeça por cabeça para ser marcado. Ser marcado, gente, não é muito agradável, confesso. Mas não judia do gado. É só a dor só no momento.
Você pega, hoje eu não sei como é que é, se existem manejos mais sustentáveis ou mais leves, mas você pega um ferro com a sua marca, hoje tem de inox, na minha época era ferro mesmo, e você vai lá, coloca na brasa e no lombo do gado, cabeça por cabeça. Dói, dói, mas está marcado, está protegido, não vai misturar com outro gado. Assim também é com a gente. Deus, quando separou a igreja, ele separou para que nós fôssemos separados, diferentes. Como que você vai ser o povo de Deus se você não tem a marca dele? Como que você vai ser guardado, protegido por aquele Deus, por aquele Senhor, se você não for o gado que ele movimenta, que ele marca? Gente, esse nome gado, ele se popularizou aí pela política e é às vezes pejorativo, mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Eu estou usando um exemplo rural porque, como eu falei, eu tenho raízes rurais, né? Então, não tem jeito, a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente. Então, gente, entendam dessa forma, com carinho. A marca de Cristo em nós, às vezes dói. Por quê? Porque servir a Deus, ele molda a gente. Ele molda no sentido de você se tornar uma pessoa melhor. E se tornar uma pessoa melhor, você tem que sair do seu comodismo. Para se tornar uma pessoa melhor, você tem que deixar certas práticas que você está fazendo. E que a palavra de Deus não vai ser conivente com o que você está fazendo. O pecado, aquilo que não agrada o Senhor. Então, é onde que dói a marca. Mas a marca protege. Você não vai ser misturado com qualquer gado. Porque o gado que não tem marca é de ninguém. O gado que não tem marca, se vier um lobo, pega. A raposa pega. Então, quando Jesus veio para separar um povo para si, ele veio para nos libertar. Porque a gente estava escravizado do pecado. A gente estava escravizado pelas práticas. Gente, tanta gente assim que Deus libertou. Tanta coisa que Deus fez por mim, gente. Uma vida de... A minha vida não foi tão difícil, não. Graças a Deus eu tive uma família boa, mas eu já sofri um pouco. Mas eu tive um tempo no mundo e não foi legal. Porque eu fui, apesar de ter sido criado na igreja, eu tive meu momento de rebeldia. E eu falei, eu quero experimentar isso aí que o povo faz e tal. Mas não dá, não adianta. Sabe por quê? Porque apesar de eu tentar maquiar, eu tinha uma marca aqui. Eu tinha uma marca que não me deixou ficar confortável naquele lugar. Porque por mais que eu tive práticas horríveis, muito feias, mas o Senhor Jesus me perdoou de novo. E ele me restaurou e tem restaurado e tem trabalhado em mim. Eu até comentei com as meninas, a gente brinca de vezes que eu falo, gente, desculpa aí qualquer coisa, porque vocês sabem, né? Estou em reforma, né? A casa é velha, uma hora parece uma infiltração de cá, aí parece um reboco que está caindo de lá. Então, tem paciência. Estou em reforma. Então, gente, voltando ao assunto da igreja, esse povo, Jesus os reconheceu como um só povo e os chamou de igreja. Esse é o plano de Deus para nós. E ao comparar a igreja, Jesus usou algumas metáforas. Hoje eu vou me ater só uma. Na verdade, nem foi só Jesus, foi Paulo que falou. Nós somos um corpo de Cristo. Um corpo. Por que um corpo? Quando eu comecei a pensar nisso, a gente é um corpo. Mas por que um corpo? Porque quando Jesus veio para nos salvar, ele veio religar, que é um dos termos da etimologia da igreja. Esse religamento é o quê? É um corpo que estava andando sem cabeça. Jesus é o cabeça e nós o corpo. Vocês já viram um corpo andar sem cabeça por aí? Não funciona. Mas tem, viu, gente? Espiritualmente falando, tem muitos corpos
zumbis andando aí, sem cabeça. Porque quando a gente está sem a cabeça é o quê? É a decisão, a cabeça é o comando, a cabeça, na cabeça nós temos a visão, a audição, o olfato, o paladar. Quase todos os sentidos estão na cabeça. O único sentido que você está fora do corpo, aliás, da cabeça, é o tato. Mas, vocês já viram uma pessoa que se tornou cega de uma noite para o dia? Ela vai tateando. Tato é suficiente, gente? Dá para você viver só com tato? É lógico que hoje, graças a Deus, tem muita gente que consegue viver bem. Quando eu fiz design de interiores, a gente fez, até uma colega fez um projeto lá na Devir, e a gente trabalhou bastante em cima disso, né? Que os deficientes visuais hoje têm já uma qualidade de vida. Mas imagina você hoje, se você perdesse a sua visão, você só tem um tato para te guiar. Você ia conseguir ver as coisas, discernir, tomar decisão? Não! Não tem como a gente viver sem a cabeça. E tem gente achando que é possível. Não, mas eu não vou na igreja. Não, eu vou na igreja só uma vez na semana. Ou não, eu assisto pelo YouTube. Gente, assistir pelo YouTube é bom, igual eu falei para vocês, ajuda muita gente. É um veículo de comunicação importante. Só que assistir pelo YouTube é a mesma coisa de você estar com fome e passar um vídeo de uma macarronada sendo preparada. Você vai até sentir o cheiro, imaginando, mas você não vai ser alimentado. Então você precisa estar no corpo, e corpo é a igreja do Senhor, que Ele vai vir buscar é a igreja. Não pense que você é uma igreja sozinha, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Membros não é um corpo inteiro. Não existe a orelha sair andando. Não existe como o baço sair pulando sozinho, falando assim, deixa que eu tomo conta da minha vida, não preciso de ninguém para tomar conta da minha vida. Mas não preciso de tomar, ninguém toma decisão. Meu corpo, minha regra. Gente, isso é válido em algumas situações. Mas, gente, olhando dessa metáfora de Cristo, você precisa de estar junto de uma igreja. Você precisa de voltar. Essa história dos desigrejados que a gente tem visto aí. Não, hoje eu assisto a palavra pela televisão, eu assisto pelo YouTube, pelo celular. Gente, isso não funciona. Então, deixa Cristo te guiar. Deixa Cristo ser a cabeça do seu corpo. Se contente em seu corpo que Deus, o membro do corpo que Deus chamou para ser. Deus fez, na sua magnitude, um corpo com graus de importância. O nariz, o seu grau de importância, os olhos, assim também os cílios, assim também os pelinhos da sobrancelha, tudo tem uma importância. Então, se contente em ser aquilo que Deus chamou você para ser. A igreja não é você é apenas um membro. Um membro do corpo importantíssimo. Deus chamou você para ser ouvido, para você ouvir as pessoas que estão do seu lado. Deus te chamou para ser olhos, para você chorar com os que choram, para você sorrir, chorar de alegria com os que sorriem. Deus te chamou para ser nariz, para você perceber a sujeira que está em volta de você, a podridão. Ou para você também sentir o perfume de Cristo nas pessoas. Deus chamou você para ser pé, para você sustentar outras pessoas. Deus te chamou para ser joelho, para você sustentar o pé que sustenta outras pessoas, para você levar o evangelho, para você falar do Senhor. A sua boca é importante, mas quem manda a boca falar é a cabeça, é o cérebro. E o cérebro tem que ser Jesus. Independente do grau de importância que a gente tem, todos nós estamos conectados. E essa simbologia é muito interessante para nós vermos que Jesus veio religar. Então, se você é um membro do corpo,
Você faz parte de uma comunidade, você faz parte de um corpo. E esse corpo está ligado a Cristo, que é o cabeça. E essa é a unidade de Deus conosco e de nós com os nossos semelhantes, com nossos irmãos. Então, o que eu venho falar para vocês hoje é que depois da separação que o pecado fez, que lá em Romanos fala, Romanos 3, 23, que é o título, né? Que eu já engatei a primeira e fui. Nem falei o versículo-chave da pregação. Não é uma pregação, é só uma mensagem do meu coração para vocês. Romanos 3, 23, né? Que é a separação. Essa separação que a gente tem de Jesus, que... Cadê? Todos pecaram e ficaram separados de Deus. Romanos 3, 23. Essa separação é o resultado do castigo do pecado. Castigo é uma palavra muito pejorativa, mas a consequência do pecado. Quando a gente pecou, a gente se separou de Deus. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e se tornou a cabeça para que nós fôssemos, junto com eles, os adoradores que o Pai procura. Então, o meu convite para você hoje, nessa noite, é: deixa Cristo te dirigir. Deixa Cristo te guiar. Assim você vai tomar as melhores decisões. Assim você vai ter a visão do reino. Assim você vai ouvir o seu próximo. Assim você vai ouvir Deus falando com você. Porque não tem como você ouvir se a cabeça não estiver conectada com o corpo. Amém?